Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do estudo dirigido da obra Ciência dos Sacramentos, uma abordagem didática sobre os fundamentos e princípios deste rito cristão. Eu sou Tony Amaral, sou psicoterapeuta e diácono na Igreja Católica Liberal e aqui eu trago através da missão Monsenhor Leadbeater, a nossa academia de treinamento espiritual, o estudo dirigido de obras de grandes autores de diversas áreas do conhecimento. Ok? Vamos lá? Esse estudo dirigido, nós estamos no capítulo 2, esse é o 24º vídeo, e nós estamos estudando nesse capítulo a Santa Eucaristia. Lembrando sempre, eu faço questão de lembrar que esse é um estudo pessoal, atualmente eu sou seminarista, na minha formação sacerdotal, na Igreja Católica Liberal, e através desse estudo eu procuro reforçar o meu aprendizado, reforçar o meu conhecimento, compartilhando. Eu sou portador de TDAH, então eu aprendo fazendo, eu aprendo melhor fazendo e repetindo. Então essa é uma forma que eu encontrei de melhorar meu aprendizado e compartilhar com as pessoas através dos recursos audiovisuais, aqui as apresentações, para que todos possam realmente compartilhar comigo dessa jornada e reforçando meu aprendizado, compartilhando conhecimento. Ok? Vamos comigo então? Demonstrando que é importante a gente sempre se situar, né? O nosso mapa de aprendizagem, nossa rota de aprendizagem aqui. Eu procurei dividir didaticamente a nossa liturgia, ela é dividida nessas 5 etapas: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos da comunhão e ritos finais. Então eu organizei o nosso conteúdo aqui de acordo com essas etapas da liturgia. Nós já percorremos as 2 primeiras etapas, os ritos iniciais e a liturgia da palavra, e agora nós estamos na 3ª etapa, que é a liturgia eucarística, e agora nós vamos falar com você sobre o cânon, ok? Então, como sempre, a gente começa o nosso estudo trazendo aqui, esse é um vídeo que eu tenho, está disponível aí para você que é seminarista, para você que tem interesse de compreender um pouco a nossa liturgia. Eu fiz de uma maneira muito simples uma legenda das etapas aí para mostrar didaticamente a etapa para quem não conhece a nossa liturgia, que ela se assemelha à liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela é diferente, se assemelha, mas é muito diferente. E o estudo, e até o objetivo dessa obra é exatamente daqui do capítulo da Santa Eucaristia, é elucidar através da visão clarividente do autor Charles Webster Leadbeater, trazer para nós os fundamentos desse roteiro, dessa liturgia da Santa Eucaristia da Igreja Católica Liberal, ok? Então, que é o momento que o sacerdote ele se vira para a congregação no centro do altar e profere, então, as frases do início dessa etapa aqui. Então, aqui a gente vai pegar o nosso estudo, são retirados alguns destaques do texto, e aqui eu faço o comentário. Lembrando que isso aqui não é uma palestra, não é um workshop, não é um seminário. Aqui eu não estou me apropriando do conhecimento, eu estou trazendo aqui uma forma de discutir, de conversar sobre, trazer o conhecimento e trocar ideia, dando a minha opinião pessoal como estudante desse assunto aqui, ok? O cânon é chamado assim porque é a parte mais sagrada e invariável do serviço, estabelecida estritamente de acordo com a regra, que deve ser cuidadosamente seguida. Então vamos lá, sempre todo vídeo reforçar. Nesse momento, o autor está explicando, aqui nós estamos trabalhando na liturgia, nós estamos trabalhando em várias dimensões. Plano físico, plano astral, plano mental inferior, mental superior, as coisas estão acontecendo multidimensionalmente. Foi construído, então, o edifício eucarístico, nós estamos dentro desse edifício eucarístico construído no plano astral para a realização dessa comunhão, certo? Então, é um trabalho multidimensional, é um ritual de magia. Essas expressões são muito importantes exatamente para poder justificar a diferença em relação à abordagem de uma Santa Eucaristia, da Igreja Católica Romana, para que a gente possa trazer realmente aqui para o nosso perfil, para a nossa liturgia e para que você possa compreender melhor exatamente o que? As diferenças, ok? E aqui então a gente já vai mostrando o quê? Porque já vai dando um tom que é uma parte muito importante do serviço. Fizemos nossa parte, destaca o autor. Construímos o nosso edifício, nos colocamos absolutamente à disposição de Deus. Agora esperamos com fé sincera a resposta do alto, a resposta ao nosso esforço, que fará o que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Então, nesse aspecto aqui, é muito importante ressaltar
que o autor que essa proposta, a proposta da Igreja Católica em si, ele é um ritual devocional. Então a gente volta a explicar. Toda ritualística, você vai ter diversas maneiras de você fazer um serviço, de você realizar uma conexão espiritual. Precisa necessariamente ser assim? Você vai ter outras formas. Você vai ter meditação, você vai ter oração, você vai ter uma série de formas. A liturgia, essa abordagem que está sendo trabalhada aqui, que o autor está trazendo, que a Igreja Católica se funda nela, ela é fundada na ritualística, ou seja, a ênfase aqui é dada no aspecto devocional. Você vai encontrar outros caminhos em outras denominações. O protestantismo, ele vai buscar um outro caminho, ele vai buscar outra forma, um outro rito. Cada uma das religiões vai buscar, das denominações, mesmo dentro da cristandade, vão buscar caminho, vão buscar ritualísticas diferentes, certo? Então aqui o que o autor está deixando bem claro nesse texto é a nossa condição de adeptos, a condição de nos relacionarmos com Deus através da nossa devoção. E que também, reconhecendo através da nossa limitação e da nossa condição, solicitar o auxílio das forças, das ordens superiores aqui, certo? Estamos prestes a lançar o apelo tradicional às hostes angélicas, ao qual eles se acostumaram nos últimos 2000 anos a responder. A fim de fazermos isso com reverência e dignidade, devemos nos colocar em atitude mental correta. Então, nesse sentido, vamos voltar a reforçar. O autor está falando de formas de pensamento, o autor está falando de plano astral, o autor está falando de construção de edifício eucarístico. Nós estamos falando realmente de um processo ritualístico multidimensional. Então, o nosso espírito, o espírito da celebração, de quem está celebrando, o espírito da congregação, toda essa energia, todas essas emoções, todos esses pensamentos são indispensáveis na manutenção do processo, do roteiro desse processo eucarístico, certo? E aqui ele está falando, fazermos isso com reverência e dignidade, lembrando que nós estamos lidando com forças angelicais, com estruturas da natureza, elementais da natureza, através dos incensos, através dos elementos minerais, vegetais. Então, toda a ordem, eu volto sempre a reforçar, não existe nenhum rito, nenhum sinal, nenhum símbolo, nenhum movimento, nenhuma palavra, nenhum gesto que esteja desconectado realmente de algo maior, algo que está dentro de um ritual de magia, certo? E aí é chegado então o momento do Dominus Vobiscum, e que o sacerdote ele diz a frase, ele diz o verso: Senhor esteja convosco, e a congregação responde: e com seu espírito. Nesse momento, então, o autor destaca que, para ajudar-nos nisso, ou seja, nessa conexão, nesse pedido às hostes superiores, para realização e ampliação do serviço, o sacerdote tira partido do elo adicional que recém foi estabelecido com seu povo, quando eles uniram a ele para se oferecerem ao Senhor. E ele tenta fortalecê-los e atraí-los para uma intimidade ainda maior para a realização perfeita dessa invocação. Ou seja, aqui nós estamos vendo o discorrer desse serviço, a interação entre o sacerdote, o seu poder pessoal, através da sua ordenação, da sua capacidade, a congregação, o poder da congregação, a organização disso tudo e o trabalho do sacerdote em fortalecer e realizar através desse movimento um recurso para poder realizar os passos seguintes que vão ser efetivados com a ajuda das hostes superiores, ok? Mais um trecho aqui, o autor destaca que doravante, até depois da congregação, não se permite que nada interfira no ato sacrificial do sacerdote. A admirável e linda magia da Eucarística se desenrola em todas as suas etapas, e é somente depois de derramar aquela estupenda influência sobre toda a região circunjacente e logo antes da sua comunhão pessoal que o sacerdote, na saudação de paz, mais uma vez atrai para si o seu povo através da bênção menor. Então, toda essa ritualística, quando ele está falando aqui, sempre que a gente está falando de sacrifício, nós estamos falando de oferta, né? Naquela que nós nos oferecemos ao Senhor, conforme foi especificado e registrado lá atrás.
E aqui ele está voltando a falar dessa linda magia da Eucaristia. Então, todo esse movimento cria também um raio de influência energética e vibracional positivo em toda a região onde está inserido aquela capela, aquele local, ok? Então, vamos lá. O autor destaca que nesse momento, então, aqui ocorre a primeira bênção menor, desde a absorção da rede, essa rede energética e vibracional, ao longo da qual a força dos oficiantes foi veiculada para a congregação e dela retornou. Mais uma vez, mas vemos que, uma vez que o campo magnético do altar foi estendido para incluir todo o templo, o poder se irradia e retorna com grande rapidez e brilho através dessa atmosfera carregada. Novamente, o autor vai registrar que ele está narrando através da sua clarividência todos os aspectos energéticos, vibracionais, que essa ritualística está ocorrendo, certo? Eu procurei aqui, através da inteligência artificial, eu tenho feito isso na maioria dos capítulos, tentar trazer, porque essa obra é uma obra de 1920, entre 1920 e 1926, se não me engano. Então é uma obra antiga, escrita em preto e branco. E aí eu estou tentando trazer aqui, trazendo roteiros, prompts bem extensos para poder o melhor possível, tá? Então isso aqui é uma referência visual. Não quero trazer assim como olha, é assim que acontece, tá bom? Nem tem essa pretensão não. Aqui a nossa pretensão é de estudante, ok? Então aqui nós estamos apenas exercendo assim um trabalho de visualização, de melhoria realmente de apoio à leitura. E voltando aqui a reforçar, se você está lendo a obra, e nós temos a obra traduzida aqui pelo padre Osmar, da Igreja Católica Liberal, se você está lendo essa obra, hoje disponível, você vai encontrar ela só em inglês, realmente. Eu comprei esse exemplar na Amazon. É muito difícil encontrar ele. O inglês e o espanhol. Em espanhol também é até razoável de encontrar, mas em português você não vai encontrar no seu trabalho que o padre Osmar realizou para nós aí, ok? Em seguida, existe uma outra atividade, o Sursum Corda, que o sacerdote ele vai voltar-se para o povo, abrir as mãos e de baixo para cima realizar uma breve fala. O nome Sursum Corda, aplicado a estes versículos e suas respostas, é, como usual, a forma latina do primeiro deles, elevai os corações. Originalmente concebidos como uma preparação para a grande invocação, agora se tornaram, pela extensa prática, praticamente parte da própria invocação. Então, esse movimento que é feito agora, já é um momento de preparação, que à medida que ele foi sendo trazido, ele já foi se consolidando para essa invocação dos serviços que vão ser realizados adiante. O autor destaca que a incitação à elevação de nossos corações é claramente um chamado para que reunamos todas as nossas energias de alto nível de devoção e entusiasmo, a qual elas foram elevadas e as dirijamos ao longo da linha indicada no segundo versículo. E a de intensa gratidão a Deus expressa na mais elevada forma de adoração de que formos capazes. No meu ponto de vista, esse tipo de ritual aqui, esse momento aqui, ele está muito associado, na opinião pessoal, na visão pessoal, a um maestro, o sacerdote na figura do maestro. A gente vai perceber, por exemplo, numa ópera, numa música, os instrumentos não são tocados todos o tempo todo de uma vez. Há uma alternância. O maestro ele vai conduzindo a música de acordo com os instrumentos, de acordo com os tempos. Cada intervenção, cada instrumento, ele vai ter o momento dele. E o maestro ele é o grande arranjador para que a obra saia de maneira de maneira perfeita. Ele busca a perfeição, a realização musical. Aqui eu assemelho que esse momento, essa liturgia, ela se assemelha muito a esse movimento, porque o sacerdote, o tempo todo, ele está fazendo intercâmbio com energias, com forças, com vibrações, pensamentos, sentimentos, emoções, palavras. Eu vejo ele como um maestro que ele está organizando entre os instrumentais e a plateia, ele está fazendo um intercâmbio para que a música, para que a obra possa fluir rumo à excelência e à perfeição. Eu acho que, no meu ponto de vista, esse tipo de trabalho ele se assemelha bastante aqui ao do maestro com a orquestra. Demos graças, conforme o sacerdote registra aqui nessa etapa,
Quando ele fala demos graças, em grego, eucariziomeu, esse significado da palavra em grego, que quer dizer ofereçamos a Eucaristia. Assim é aqui no início do cânon que nessas palavras o sacerdote apela ao seu povo para que se una a ele no maior dos atos de culto, que é a respeito disso que eles concordam com ele ao responder, é bom e correto fazê-lo. Então, nessa frase que o sacerdote fala e a comunidade responde, ele está chamando através das graças e oferecendo, e nos oferecendo e concordando com isso, a congregação, ele está organizando exatamente todos esses recursos em alinhamentos psíquicos, mentais, emocionais, psicológicos, para poder continuar realizando a obra e gerando realmente, gerando um ambiente propício para isso, certo? Mais um destaque aqui, o autor traz que esta é uma daquelas fórmulas primordiais e o mesmo tom ou melodia tem sido usado para ela desde os primeiros tempos, exceto por leves modificações que assimilam os costumes de diferentes localidades. E ela é tão eficiente quanto traduzida para termos portugueses quanto quando é usada nas frases correspondentes cantadas em latim ou grego. O autor e fundador, junto com o Monsenhor James Ingle Wedgwood, eles dão um valor muito grande, principalmente o Wedgwood, que tem seu doutorado na área de órgãos, de música, né? Ele é um musicista reconhecido. Então eles dão muita atenção na questão da vibração, da música. Então aqui o autor está falando realmente que essa é uma das etapas musicais, da sonoridade e da musicalidade, que realmente ela vem desde a antiguidade, desde princípios antigos, que se mantém e a sua eficácia realmente é comprovada. Seguindo aqui, o autor destaca que o anjo da Eucaristia colhe ao mesmo tempo aquela forma musical adorável e a força mental derramada pelo celebrante, e as envia de volta para a igreja com um esplêndido gesto de comando supremo. E quando a resposta do povo retorna, rodopiando como um grande jorro de fogo vivo, ele a direciona para cima sob a forma de uma poderosa chama ardente, que enche o domo do edifício eucarístico e jorra para o espaço através da lanterna. Então aqui eu procurei exemplificar também com outra imagem, né, para trazer exatamente isso que o autor está falando. Notas musicais, energia, a força do sacerdote, a condução da energia de forma pensamento da congregação, para poder, o anjo organiza todo esse material e movimenta toda essa energia aí, certo? Bom, pessoal, esse é um capítulo até bastante pequeno, essa é uma etapa pequena. Eu quero agradecer aqui você, mais uma vez, pela paciência de estar acompanhando comigo essa jornada aqui. É um aprendizado muito importante, tá? A gente estuda, a gente lê, mas trazer esse conteúdo para vocês aqui tem me ajudado muito a reforçar esse conhecimento. Tem sido um prazer para que eu contribuir com esse serviço aqui, dedicação, sempre naquela postura de aprender, agradecendo a todos vocês pela oportunidade de aprender e servir e desejando sucesso a todos aí. Se você é seminarista, se você é uma pessoa que está buscando conhecimento aqui, eu desejo que você tenha, através desse trabalho, um melhor aproveitamento dessa maravilhosa obra. E te encontro no próximo vídeo. Tchau!